Olá, aluna, tudo bem? No vídeo de hoje sobre a camada de enlace, a gente vai falar sobre como que acontece a detecção e a correção de erros nessa camada. Vem comigo! Nós sabemos que a camada de enlace vai estar preocupada em entregar os quadros de uma mensagem que está sendo enviada de um dispositivo para outro. A gente também sabe que dentro dessa mensagem nós temos basicamente zeros e uns, que é a menor unidade de informação que é utilizada aí pelo computador. Tudo aquilo que o computador trabalha, ele trabalha na forma aí de bits e bytes. O bit aí 0 e um byte, um conjunto de 8 bits. E esses bits dessa mensagem, eles vão ser transmitidos pelo canal de comunicação. Então imagina o seguinte, nós temos aqui a origem, da onde está saindo o nosso transmissor, e é a mensagem que a gente vai mandar aqui dessa origem, vai caminhar por um enlace de comunicação, seja um meio guiado, um meio não guiado, até chegar lá no destino dele. Vamos supor que o transmissor está mandando uma mensagem, ou seja, vai mandar um pacote ali, e essa mensagem nós temos o bit 0. No meio do caminho, enquanto esse bit está passando pelo nosso enlace de comunicação, pode ser que aconteça algum problema nesse enlace. Pode ser que aconteça algum tipo de interferência, que vai fazer com que o bit que antes era 0 vai chegar como número 1 lá no destino. E isso é um problema, você concorda? Porque se você está mandando uma mensagem falando não e chega lá sim, isso pode dar problema. É uma mensagem completamente diferente, com um sentido completamente oposto. E por que isso acontece? Isso acontece porque o meio de comunicação, ele pode ter algum tipo de atenuação de sinal, ou então algum ruído eletromagnético, que vai fazer com que esses bits que eram 0 possam se transformar em 1, ou vice-versa, e também que bits possam ser adicionados ou perdidos no meio desse canal de comunicação. Então, alguma coisa precisa ser feita para poder evitar esse tipo de situação e que a mensagem chegue de forma integral no destinatário. E para isso, nós temos duas grandes funções da camada de enlace, que é a detecção de erros, que é identificar se aconteceu algum problema com esses bits, e a correção desses erros, que é se por acaso tiver tido algum erro, corrigir esse erro e deixar a mensagem no seu formato original. Para a gente poder entender, eu tenho aqui dois computadores, como de praxe, em todos os vídeos a gente tem dois computadores para exemplificar a nossa comunicação. E esses dois computadores estão conectados por um enlace, ou seja, um meio de transmissão, que ele está sujeito a esses erros de bits. Todos esses enlaces estão sujeitos a ter algum tipo de erro. A informação que vai sair aqui do transmissor vai entrar no enlace. Essa informação a gente vai chamar ela de D de dados, e vai ter um campo especial aqui que a gente vai chamar de detecção e correção de erros, que é um campo que vai deixar a gente verificar se D está na sua forma integral, na sua forma original, conforme aquilo que foi mandado. Essa informação, então, vai sair do transmissor, vai passar por esse enlace que está sujeito a esses erros e vai chegar lá na placa de rede do destino. O que chega lá na placa de rede a gente vai chamar de D' e DCE'. Por quê? Apesar de ter sido a mensagem que foi enviada, até o momento a gente não sabe se teve algum erro ou não. Então a gente considera essa mensagem como uma mensagem similar, ou seja, um D', e que a gente espera que seja igual a D. Então, quando recebe essa mensagem, a camada de enlace vai verificar se todos os bits desse D', se eles estão ok, se tá tudo certo com esses bits. Se por acaso a resposta for ok, tá tudo certo com esses bits, ele vai terminar de encaminhar esse quadro para poder chegar ao seu destino. Agora, se tiver algum erro nesses bits, alguma coisa vai ter que ser feita para poder corrigir esse erro e a gente ter a mensagem na sua forma original. Dessa forma, nós temos algumas possibilidades de verificar esses erros, de fazer essa detecção. A primeira forma é a verificação de paridade. Quando a gente fala de paridade, você lembra de par, né? Por isso que eu coloquei aqui as duas meias iguaizinhas, um par de meias. Imagina o seguinte, nós temos essa mensagem aqui com todos esses bits e aqui nós temos o nosso campo que vai permitir a gente detectar e corrigir esses erros.
Tudo isso daqui é o que a gente chama de esquema de paridade par. Quando a gente fala de um esquema de paridade par, nesse quadro aqui da camada de enlace, a gente considera o seguinte: o bit que vai estar nesse campo especial aqui vai ser o nosso bit de paridade. E isso aqui é chamado de bit de paridade par, por quê? Porque no total nós temos 10 bits 1, ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com o nosso bit de paridade. Ou seja, se eu estou considerando um esquema de paridade par, nesse quadro eu preciso ter um número par de bits. 10 é par, ok? Agora, se eu trocar um desses bits aqui, que no caso eu troquei aqui o meu bit de paridade, e eu estiver no esquema de paridade ímpar, isso aqui vai significar que nesse quadro, com os bits da mensagem mais o meu bit de paridade, eu preciso ter um número ímpar no total. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu estou no esquema de paridade ímpar, isso aqui está certo. Eu tenho 9 bits e 9 é um número ímpar. Então, é preciso que o transmissor e o receptor estejam cientes de qual esquema que ele está usando. Se ele está usando a paridade par ou se ele está usando a paridade ímpar. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais concreto. Imagina que esses aqui são os dados que foram enviados em um esquema de paridade par. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, paridade par. Eu tenho 10 bits número 1. Só que os dados que vão chegar lá no destinatário, o destinatário está ciente que isso aqui é um esquema de paridade par. E olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paridade par, tá certo? Opa, não tá certo, tem erro. Por que tem erro? Porque tá faltando informação aqui, mas ele continua par. Então, essa verificação de paridade vai permitir a gente contar esse número, a quantidade de bits que a gente tem em cada quadro. E assim, o destinatário vai conseguir verificar, conforme o esquema de paridade, seja par ou ímpar, a quantidade de bits que a gente vai ter ali dentro. E por quantidade, eu digo se aquela quantidade vai ser um número par ou se vai ser um número ímpar. Mas nesse exemplo aqui, você percebe que se faltar alguma informação, mas mesmo assim a paridade continuar ok, esse meio de verificação não vai conseguir verificar que tem erro. Então é um esquema bacana de você conseguir contar esses bits, porém, ainda assim está sujeito a erros. Então você fica pensando, mas como que eu vou organizar isso? Como que a gente consegue tratar isso para poder ver se está faltando informação? Aí a gente entra com outras formas de verificar esses erros. Aqui nós temos a soma de verificação, que é o que a gente chama aí de checksum. Essa soma de verificação, como o próprio nome indica, vai somar. A gente quer somar aquela informação que está dentro do quadro. E essa soma de verificação, checksum, vai ser utilizado muito em criptografia. Então, quando você for estudar esse assunto, você vai ver de novo falando sobre essa soma de verificação. E também é muito utilizado lá no protocolo UDP, pela camada de transporte. A gente vai ver como é que funciona esse UDP. Só fica o spoiler que o protocolo UDP funciona na camada de transporte e no momento a gente está estudando aí a camada de enlace de dados. Então, vamos ver como que funciona essa soma de verificação. Então, como o próprio nome indica, como a gente falou, a ideia é somar. Só que a gente não vai só somar, a gente também vai dividir. Como é que funciona? Aqui eu tenho os dados de uma mensagem que eu coloquei na base decimal para a gente poder entender um pouquinho melhor o exemplo. Então, em vez de bits, zeros e uns, eu transformei isso aqui para números na base decimal. Então, quando eu somo esses números, 10 mais 25, mais 5, mais 8, mais 3, mais 1, mais 2, eu tenho um total de 54. E vamos imaginar que essa soma de verificação está utilizando o número 16 para poder fazer a divisão. Então, olha só, eu vou pegar o total que deu da soma desses números e vou dividir por aquele número pré-estabelecido para essa soma de verificação. Quando eu faço essa divisão, eu tenho que 3 vezes 16 vai dar 48. Quando eu subtraio 54 de 48, vai me restar 6. Esse número, o resto da minha divisão, é o que a gente vai usar na nossa soma de verificação. Se esse pacote saiu do transmissor dessa forma e chegar lá no receptor dessa forma aqui, em vez do número 5, vem o número 4,
camada de enlace for fazer a soma de verificação, o que ela vai perceber? Ah, a soma é 53. Vou dividir 53 por 16. O resultado da divisão é 3. 3 vezes 16, 48 e sobra 5. Só porque veio a soma de verificação da origem me falando que é 6. Mas eu fiz a conta aqui e deu 5. Opa, tem um erro aqui. Tá faltando alguma coisa. Então, dessa forma, a soma de verificação ela consegue observar por esses blocos de 16, pelo resto da divisão, se vai estar faltando alguma informação no pacote que foi enviado e recebido. Além dessa soma de verificação, a gente ainda tem mais uma forma de conseguir detectar se tem algum erro, que é a verificação de redundância cíclica, que a gente chama de CRC. Essa verificação de redundância cíclica ela é um pouquinho parecida com a soma de verificação. Na soma de verificação, a gente somou todos os números e a gente tinha aqui o resto da nossa divisão por aquele número pré-estabelecido. Quando a gente fala do CRC, a gente vai juntar esses números, a gente não vai somar, a gente vai tratar isso como um número só e vai dividir novamente. Então, aqui eu peguei o número e quando eu pego o resto da divisão por 16, eu vou ter como resultado 4. Então, esse 4 vai ser o meu valor aí de redundância cíclica que vai me permitir verificar se eu vou ter algum erro nesses dados ou não. Nesses dois exemplos, eu trouxe aqui para vocês a notação decimal para poder facilitar essa explicação. Só que a camada de enlace faz isso a nível de bits, ou seja, todas essas continhas são feitas a nível de bit. E para facilitar essa explicação, eu trouxe aqui os números em formato decimal. Se vocês quiserem, a gente pode organizar aí um vídeo para poder mostrar exatamente como é que funciona verificação de redundância cíclica e a soma de verificação a nível de bit, transformando aí uma mensagem como oi para bit e mostrando como é que ficaria se a gente inserir algum erro. Então, se você quer ver um vídeo assim, entender como é que funciona isso a nível de bit, deixe um comentário aqui no vídeo me falando que você tem interesse nesse tipo de informação. Muito bem, então dessa forma a gente percebe que a camada de enlace ela vai conseguir fazer a detecção de erros por meio do bit de paridade, por meio da soma de verificação ou pela verificação de redundância cíclica, que é o CRC. Só que só detectar não corrige, você concorda? Isso aqui só fez a camada de enlace detectar se tem algum erro naquela informação que foi enviada, naquele frame que foi enviado, naquele quadro. Então, nós temos ainda os códigos que vão fazer essa correção caso tenha algum erro. Dentre esses códigos, nós temos o código de Hamming, o código de convolução binários, o código de Reed-Solomon, o código de verificação de paridade de baixa densidade. Esses códigos de correção de erro são um conteúdo bem mais denso para a gente poder trabalhar e eu sugiro que você leia o livro do Tenemal de redes de computadores que traz todos esses códigos muito bem explicadinhos, caso você tenha interesse de entender um pouquinho mais de como que funciona esses códigos de correção de erros. Então, dessa forma, a camada de enlace faz a detecção de erros e a correção desses erros que podem acontecer a nível de enlace de dados. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, se tem algum outro assunto que você quer ver por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Bons estudos!